Bom, coube a mim fazer a última apresentação, mas Lady First, né, Gabriel? Né? Muito bem organizado. A gente quer agradecer o convite da Clementina, né, e da Edilamar. Uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje participando e contribuindo com esse fórum que tem bastante a ver com a indústria farmacêutica, né, local, nacional, que eu represento e defendo há vários anos aí. Bom, sou farmacêutico com habilitação em indústria farmacêutica pela Federal do Paraná, especialização em controle e produção de medicamentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, especialização também em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública da USP e o MBA executivo da indústria farmacêutica pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas também. Passei por indústrias de laboratório oficiais, indústria farmacêutica nacional e também multinacional. E desde 2011 assumi a executiva da ALANAC, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. Então, eu queria contribuir, antes de tudo, parabenizar a apresentação feita por essa mesa aqui, que é muito elucidadora e dá um ânimo para a gente continuar trabalhando, atuando com inovação, apresentados aqui em várias áreas, né, setores muito importantes para a saúde pública, né, que a Fiocruz fez, a indústria GSK, a laboratório Biomirê, e parabéns a todos, viu? Satisfação. Vamos lá, o próximo slide. Obrigado. Perfil do mercado farmacêutico nacional, né? Dá algumas informações sobre o nosso setor. O mercado movimentou 160 bilhões em 2024 e registrando um aumento de 12,8% em relação ao ano anterior. 6,7 bilhões em embalagens comercializadas, dispondo quase 7 mil produtos, totalizando mais de 14 mil apresentações de 1.905 princípios ativos diferentes. Esse é um mercado farmacêutico, não só da indústria nacional, mas da multinacional, né, o mercado total. 226 empresas entre indústrias e importadoras são os detentores de registro, né, no Brasil, comercializaram medicamentos no Brasil no ano passado. Das 10 maiores empresas do mercado farmacêutico nacional, 8 são brasileiras. Há 20 anos atrás, a gente só tinha um representante da indústria farmacêutica nacional, né, entre as 10. Então, isso mostra a evolução, o grande crescimento registrado pela indústria farmacêutica local, né? E também somos maioria, né, na produção de genéricos, né? Dos 15 maiores grupos de produção de medicamentos genéricos, 12 são brasileiros, né, nacional. A indústria farmacêutica nacional fabrica, então, grande parte dos medicamentos essenciais para a população brasileira, né? Levantamento em 2024 mostra que 86% dos componentes, né, do RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, são produzidos pela indústria farmacêutica nacional. Foco também na produção para atendimento ao mercado interno, né, com uma pequena parte destinada à exportação. Então, o foco principal é o mercado interno, mas já temos registros, né, de alguns laboratórios, né, trabalhando forte na internacionalização e pondo o pé para fora do Brasil, né, exportando medicamentos. Setor composto por indústrias grande, médio e pequeno porte que produzem as mais diversas categorias de produtos para atender a população brasileira. Então, o setor ela é intensamente na área de tecnologia, trabalha diariamente com inovação, seja incremental, seja inovação também radical. Então, o ano passado, medicamentos novos e biológicos apresentaram 63% de faturamento do setor, mas menos de 18% em unidades comercializadas. Então, poder de valor agregado bem alto, né, que os biológicos demonstram.
E os genéricos e similares, por sua vez, representam 30% do faturamento total, mas tem aí 70% das unidades, né, comercializadas, né, atendidas. Medicamentos com menos de 5 anos no mercado representam 38,9% do faturamento, e é fundamental que a indústria farmacêutica nacional passe a desenvolver mais inovação, buscando o mercado de produtos de maior valor agregado, hoje que estão, né, a maior parte, né, nos laboratórios de capital estrangeiro. O desenvolvimento da inovação no Brasil também é um mecanismo de defesa de soberania nacional, reduzindo nossa dependência externa em um setor essencial para o país, né, altamente competitivo esse mercado. Então, os entraves. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa, que é a parte, né, que a gente ouviu muito na primeira mesa. Nós tivemos aqui a fala de 2 representantes, né, da CEMED, Ministério da Saúde, com a doutora Fernanda de Negri, e também o Adriano, né, representando o MDIC, que são membros, né, da CEMED, e estamos aí no meio de uma consulta pública de grande relevância. Ali é relevante tanto para a indústria local como para a indústria multinacional também, porque ela revisa o regulamento principal de precificação de medicamentos no Brasil, pegando todas as classes terapêuticas, né, classes de produtos, medicamentos novos, inovadores, biológicos, genéricos, similares, e também introduzindo a inovação incremental. Esse é um ponto crucial, né, para o desenvolvimento da indústria farmacêutica local, porque a indústria ela cresceu bastante, consideravelmente nos últimos anos, com o advento do medicamento genérico, com a questão do mercado dos empresários apostarem, né, na produção local e expandiram muito a capacidade de fabricação, adquirindo inclusive, né, tecnologia, musculatura, mão de obra altamente qualificada para inovar. E então estamos num ótimo momento, né, do governo de conseguir fazer essa mudança na regra, introduzindo com critérios importantíssimos para fazer a inovação incremental, porque atualmente a maioria dos projetos de inovação incremental não sai nem do papel, né, por conta do problema da regra de precificação. Se você não consegue obter um preço razoável, a indústria desiste de dar andamento nesse projeto. E com isso a gente tem assim uma diminuição de entrada de novos produtos. No caso, não vai tirar produto do mercado, né? O desenvolvimento da inovação incremental vai acrescentar mais opções de medicamentos. Então, isso é importante para a competição e baixa custo e permite lançar até mais medicamentos genéricos, similares, né, dessa inovação, que tem até casos, né, com proteção de patente, um depósito da inovação, né, com proteção patentária. Então, aqui a normativa vigente ela inviabiliza a inovação, né, por estabelecer preços que não permite o lançamento, e a revisão, então, dessa norma, né, que foi muito citada pela tanto Fernanda de Negri como pelo Adriano, antes sendo conduzida, né, pela secretária, ex-secretária, né, da CEMED, a Daniela, e agora, né, com um papel muito importante, né, como diretora da Anvisa. E estamos assim com boas expectativas que isso avance, né? A gente conseguir fazer uma norma que viabilize, né, permita o desenvolvimento desses projetos muito importantes, que aí vai dar também um estímulo para poder exportar medicamentos inovadores, né, com inovação, do que cópias, né, genéricos e similares. Celeridade também na avaliação de processos, né? As filas de análise de processos na Anvisa estão chegando a mais de 3 anos. Quando o registro, né, é concedido, há casos em que não há mais interesse no lançamento do medicamento, necessário estabelecer novos fluxos de trabalho e metodologias, né, que confiram mais celeridade e também que faz necessário garantir a reposição e manutenção do quadro funcional da Anvisa, que há muitos anos
A gente ouve, né, o ex-presidente Dr. Barra, né, em todos os eventos que ele participou, ele falava dessa deficiência, né, de braços, né, na Anvisa para poder conseguir atender toda a demanda de trabalho, né? Mas com a ministra Esther Dweck e todo o esforço, né, que os ministérios estão fazendo para conseguir destravar mais postos de trabalho, né, na Anvisa, agora a recomposição do quadro de diretores, né, na Anvisa também é um fato que estamos esperançosos que vamos conseguir avançar, né, em melhoria dos procedimentos, com mais pessoas, né, atuando na Anvisa, mais servidores, e assim a gente conseguir ter uma celeridade maior, porque a quantidade, né, de bilhões de reais, né, que estão represados nessas filas é muito grande, já passa dos 20 bilhões, e então esse seria o melhor financiamento para a indústria farmacêutica, né, é conseguir os seus registros para poder lançar os seus produtos, que tem aí dezenas de produtos nessa fila, né, aguardando para poder serem lançados. É isso que eu tenho para mostrar. Estou dentro do prazo, doutora Cleila. Muito bom. E agradeço muito a oportunidade.